Salvem colecionadores! Iniciando mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly e revisitando aqui o tema caixa de umidade. O que acontece? Chega essa época do ano e algumas espécies ou variedades de plantas de coleção elas começam a sofrer bastante, basicamente por causa de dois fatores principais aí, no sul e no sudeste: amplitude térmica e o ar muito mais seco do que em épocas de primavera e verão. E quais são essas plantas, essas variedades em geral que sofrem mais nesta época do ano, com essas condições climáticas citadas? A gente está falando de Anthurium, a gente está falando de Alocasia, alguns poucos filodendrons, samambaias, begônias. Begônias precisam de umidade constante, embora resistam muito bem, a maioria delas, a temperaturas mais baixas também. E aí, com a chegada deste tipo de clima, a galera começa a ver literalmente as plantinhas ficarem bem mais feias, ressecamentos, amarelamentos, o desenvolvimento retarda bastante, a planta demora para apresentar folhas novas e assim começa a surgir para mim recorrências dos seguidores, dos inscritos, pedindo para falar um pouco mais desses recursos todos, que funcionam muito bem para a proteção das plantas. A umidade alta constante é uma forma de proteger a própria planta, elas tendem a manter um desenvolvimento mais contínuo. Dentro desses ambientes fechados, essas estufas de umidade, as plantas conseguem manter a produtividade, fase vegetativa, crescimento radicular, quando não também flores em inflorescência, como eu tenho mostrado a vocês. E a gente pode chamar então todos esses aparatos: estufa vertical adaptada, terrário aquário, caixa de umidade. Todos eles a gente pode dar o mesmo nome: estufa úmida ou estufa de umidade. Esses ambientes são climatizados, todos eles citados aí: estufa vertical adaptada, caixa de umidade, terrário aquário. Eles têm a mesma funcionalidade e a principal função é o quê? Preservar a umidade alta constante. E para quem? Para a grande parte das espécies de subbosque que em hábitat original se desenvolvem abaixo das copas de árvores mais fechadas, onde a gente vai ter bastante serrapilheira, muitas vezes riachos, córregos, localidades onde a chuva é bastante predominante, quase que diária, ou pelo menos todas as semanas. Então são grandes biomas, como a Mata Atlântica, como a Amazônia. A Amazônia perpassa Brasil, diversos países da América Latina. São biomas onde a precipitação de chuvas é muito constante e você vai ter lá toda uma reserva de umidade abaixo das copas das árvores dessas florestas. Então as estufas úmidas ou estufas de umidade vem aí para o nosso cultivo indoor ou outdoor, vem aí para a condição mais urbana, para nos entregar as mesmas equivalências de funções climáticas, prioritariamente a umidade alta constante. Tenho mostrado recentemente esse vasinho feito aqui, industrializado. Ele por si só é um microbioma que representa a Mata Atlântica, representa a Amazônia nas condições aí de preservar umidade alta constante. Notem aí como as gotículas se precipitam bastante, tanto na parte de esfagno do solo, quanto na parte da atmosfera, vamos dizer aqui, deste microbioma. Então, a partir deste pequeno item, a gente já tem aqui uma estufa de umidade, que acaba sendo mais individualizado e, no caso aqui, para duas sementes específicas de um Anthurium híbrido que eu tenho desenvolvido aí. Aqui dentro eu tenho uma ótima condição de umidade alta constante e a dúvida é, na média, nesses receptáculos, nessas casinhas de umidade, quanto que fica a umidade relativa do ar? De 70% no mínimo a 90%. Aqui com certeza está numa média de 90% de umidade. Nossa, Fly, é tão úmido assim? Pois é. Em hábitats originais, em biomas citados como Mata Atlântica e Amazônia, a umidade alta é realmente presente e alta
Sim, senhores, se essas estruturas mantiverem aí de 70% a 90%, uma média aí de 80%, vai estar excelente. Aqui está só um demonstrativo desse vasinho, dessa mini estufa úmida vazia aqui, ó, para vocês verem, tá? Ele vem até com os orifícios, né, como eu já mostrei, aberturas onde vocês podem deixar aberto ou fechado. No caso das aráceas, pelo menos em 99% aqui, ou 100% das experiências que eu já fiz em estufas desse tipo, eu deixo os orifícios fechados, tá? E de todos esses itens aqui, esse cara nesse caso, eu mesmo que adaptei, são recursos separados, foi uma estante de inox, esse plástico eu adquiri separadamente, as bacias também foram aquisições separadas. O item que a gente pode adaptar como estufa úmida, estufa de umidade adaptada e costuma ser mais acessível para a maioria de nós aqui, ó, são essas caixas organizadoras que vendem aí em mercados livres, internet, em sites, tá? Em próprio supermercado, mas normalmente supermercado é bastante caro, é muito mais caro do que uma busca esperta aí em lojas online e Mercado Livre, tá? E a gente vai ter aqui, ó, tamanhos diversos e alturas diversas, tá? Para que a gente comporte aí as plantas de tamanhos diferentes. Tem caixas de umidade bastante altas aí que até comportam plantas de médio porte. Agora, caixas de umidade muito grandes para a gente comportar indivíduos adultos, mais adultos, é um pouco difícil. Aí você teria que adaptar um esquema assim, ampliar você mesmo a distância entre as prateleiras para que você consiga comportar indivíduos muito grandes. Mas na média aí, as mudas vendidas, se seu indivíduo Alocasia, por exemplo, crescer um pouquinho mais em relação à média vendida por aí, uma caixa de umidade aí grande, não esse caso aqui, vai funcionar para você. Esse aqui é só um exemplo, é um tamanho, é bem baixinho, é relativamente grande, tá? Tem muitas variedades aí, vocês precisam pesquisar o que é mais customizado aí às suas necessidades. E neste caso aqui, como exemplo, eu tenho aqui dentro plântulas. Essas estufas úmidas portáteis, elas também são as tais das sementeiras. Elas funcionam também como sementeiras, no caso aqui de aráceas e mais especificamente anthuriums, tá? Poderia ser Philodendron, poderia ser Taumatophyllum, poderia ser Alocasia, Aglaonema, Colocasia supostamente, embora a Colocasia convenha ver aí a parte de substrato mais molhado e uma incidência solar mais intensa aqui, tá? A Colocasia esculenta, por exemplo, que é a espécie única que gera aí todos esses cultivares coloridos e bonitos, em hábitat original ela é uma paludícula, né? É uma planta que fica em solo bastante encharcado, próximo a lagos e tal, e consequentemente é mais aberto e a incidência solar é mais direta, mais sol pleno. Acredito eu também que para esporos de samambaias, tá? É um microclima aqui portátil e que traduz aí estes biomas extremamente úmidos, úmidos constantemente. Notem aqui que a tampa, ó, ela está transpirando. Esse aqui é um dos meus termômetros para saber se a umidade está ideal. Quando estiver sempre transpirando assim, mesmo que em partes não, mas uma boa parte esteja transpirando na tampa. Nas laterais também a gente veja esses gotejamentos, a transpiração. Essa transpiração é um termômetro para eu saber que a umidade interna aqui está bacana, né? Está aí entre 70% a 90%, que é o ideal para a grande maioria aí desses caras que eu trago aqui no Fly Channel. Embora essas caixas organizadoras, elas tenham aqui as travas, em geral elas vêm com travas, elas não são a vácuo e nem pode ser, tá, gente? Existem aqui orifícios e espaços entre a tampa e a base, onde você vai ter um vazamento de arzinho assim, entrada e saída de ar. Consequentemente, ao passar do tempo, você acaba tendo uma mini dissipação de umidade de ar. A umidade vai vazando aos pouquinhos. Tem caixas de umidade que, sem brincadeira, eu deixo 6 meses sem ver, para vocês terem uma ideia. De 6 em 6 meses eu dou uma olhada, borrifo uma solução lá de nutrição,
Monstera Lab, faço lá um reforço de cote mais bocashi, fecho de novo e deixo a coisa rolando, tá? Tem uma história, inclusive, bastante curiosa de um senhor aí, se eu não me engano ele é europeu, e muito provavelmente inglês. Vou deixar na tela aí para vocês. Esse cara deixou essa composição aí dentro deste terrário também não deixa de ser uma estufa de umidade, ele deixou essa composição aí por décadas, assim, sem nunca mexer. Obviamente mantendo num lugar iluminado, com uma iluminação favorável às qualidades das plantas dentro do vidro. É o mesmíssimo princípio em tudo isso aqui, tá? Vou abrir aqui para a gente dar uma observada, só para vocês terem de referência. No caso aqui estou falando de plântulas, de um híbrido, Anthurium, obviamente. Tem sido a tônica aí do Fly Channel. Vejam só, no caso aqui, a gente tem uma caminha de musgo esfagno, tá? Já direto no recipiente aqui, eu deixei úmido, depositei as sementinhas do híbrido em questão aqui, nesse caso é uma variedade única aqui, são todos irmãos em crescimentos bastante diferentes, né? Em tempos de crescimento, formas ainda, a gente não nota ainda formas muito diferentes, não dá ainda. Um ou outro você até pode reconhecer alguma coisa, mas quando o assunto então é caixa de umidade, depois a gente fala de híbridos, neste caso aqui, substrato esfagno direto na caixa, no fundo da caixa, e quando a gente está falando de plantas específicas, como alocásias, a turma da alocásia me pede bastante para criar conteúdo, então, queridos, sintam-se informados aqui. Eu vou trocar Anthurium e vamos pensar alocásia. 100% das alocásias conhecidas aí, sejam híbridas, sejam espécies, as mais remotas já em cultivo, como a Alocasia cúprea, a Alocasia amazônica, a Dragon Scale, que é mais recente, Baginda Dragon Scale. Todos esses caras são originalmente do Sudeste Asiático. Vamos pensar comigo, qual que é o microclima de lá? Em termos de localização no globo, eles ficam muito próximos lá da faixa equatorial tropical. As florestas do Sudeste Asiático, elas são totalmente equivalentes em termos de abundância, em termos de formação em resposta ao clima da Amazônia e da Mata Atlântica. Então, o fator umidade no Sudeste Asiático é constante, seja até nas pequenas cidades espalhadas por lá. A umidade do ar é constante, chove muito, a gente tem as monções, inclusive, que são épocas do ano aí que tem as tempestades. Essa relação com essas precipitações intensas que acontecem por lá foi tema num filme daquele professor com seus alunos que foram entrar na caverna e choveu demais, eles ficaram presos por dias lá dentro. Uma história verídica bem interessante de se assistir, por sinal, e inclusive perceber a vegetação local, o clima e o ambiente local. Naquela região, naquela localização do Sudeste Asiático, o clima é muito semelhante ao extremo norte do Brasil. Você não vai ter amplitude térmica. As temperaturas lá não vão ser mais baixas, a não ser que os fenômenos climáticos atuais influenciem por lá, mas no geral você vai ter mínimas lá de 22 graus e não vai passar disso. Diferente aqui, por exemplo, de São Paulo, que a promessa daqui uma semana, não este fim de semana, o próximo, a gente vai ter mínimas de 7 graus. Já na Amazônia, no extremo norte do Brasil e naquela região asiática, é improvável, é muito difícil, em situação de temperatura e pressão normais, a gente atingir 7 graus. Então você que tem colecionado alocásias, essas folhagens bonitas, variadas, coloridas, equivalentes em termos estéticos, na minha visão, aos Anthuriums também, em formas, texturas e cores variadas, você vai ter alguns probleminhas em geral, à exceção aí de um indivíduo ou outro que supostamente tem ativado aí um módulo genético de mais resistência a baixa temperatura. Isso pode acontecer mesmo em clones,
mesmo em cultura de tecido, em clonagem laboratorial, à exceção desses indivíduos alocasia, a grande parte aí, se você está na região sudeste ou sul do Brasil, ela tende a sofrer com a amplitude térmica, que é em 24 horas você ter máximas de 28 e mínimas aí de 12, 13, e elas vão sofrer com a baixa temperatura, 7 graus, que se aproxima aí. Então, no geral, as alocásias no Brasil, dependendo da região, conforme mencionado, elas entram em dormência total. Elas vão ficar só com rizomas, com estruturas caulinares lá debaixo da terra, e daqui a um tempo volta a se desenvolver mais ou menos como é típico em caládeos nativos. Mas se você quer evitar esse tipo de processo de dormência extrema, eu chamo de dormência extrema porque em geral a lentidão também de desenvolvimento é um estágio de dormência, as caixas de umidade elas vão ajudar realmente a evitar esse tipo de problema. Não é bem um problema, né? Faz parte da natureza física e biológica da planta, mas se você quer evitar dormência extrema, caixa de umidade nelas, nas alocásias. A umidade alta aqui, como eu já falei em alguns episódios, há alguns anos já, é um conservante. É um conservante que protege da amplitude térmica e protege também das baixas temperaturas. E para somar, se você conseguir deixar as caixas de umidade em um ambiente mais quentinho, na faixa aí dos seus 20 graus, 21 graus, é bem capaz que a sua alocásia continue aí em uma produtividade um pouco mais lenta, mas continue em uma produtividade de fase vegetativa, ou seja, a liberação de novas lâminas foliares, de crescimento radicular e às vezes até surgimento de inflorescência, como vocês têm notado aqui com os meus anthuriums. Em termos de proporcionalidade, as alocásias da família Arácea também, elas são as que sofrem mais nessas condições todas do episódio, que a gente tem narrado aqui no episódio. Os anthuriums vêm logo na sequência. Eles sofrem com amplitude térmica e sofrem com a baixa umidade. Só que eles sofrem menos com amplitude térmica porque a gente tem muitas variações espécies de anthurium de altitude. São espécies aí originárias, em hábitat original, que habitam aí áreas de 500, 600 metros em relação ao nível do mar, já não é tão baixinho assim, e se está um pouco mais alto, a temperatura lá tende a ser mais baixa naturalmente. Mas para anthurium também, no geral, a alta umidade aí vai ser um conservante eficaz, visto aí os exemplos mostrados aqui num short recente que eu publiquei. O último short mostra exatamente a qualidade de desenvolvimento dentro aqui da estufa vertical adaptada. E é bastante interessante que este conceito da umidade alta constante está virando um vetor importante para nós colecionadores de plantas e subbosque, principalmente toda essa nova geração de colecionadores que vem a partir de 2016 para cá. A turma mais veterana, obviamente, já tem essa ideia do fator do vértice umidade como algo muito importante aí para a manutenção das plantas em estados físicos aí interessantes, bonitos para nós colecionadores. Embora eu não esteja demonstrando aqui fisicamente nenhuma alocásia, eu tenho alguns episódios aí no Fly Channel durante os anos onde eu trato bastante sobre esse tema, o gênero Alocásia. Vou deixar na descrição deste episódio tudo que eu encontrei durante os anos. Já aviso vocês que o Fly, em arte de cultivo, em arte de conhecimento de espécies, ele vem se desenvolvendo nesses 4 anos, então é certo que este episódio aqui, embora eu não tenha um indivíduo aqui para mostrar, já lidei bastante com alocásias, elas são sim muito mais chatas, 3, 4 vezes mais chatas do que anthurium, 10 vezes mais chatas do que philodendron quando o assunto é baixa temperatura, e se associada a baixa umidade, então é dormência na certa aí, não tem muito o que se fazer. Ah, mas Fly, o meu indivíduo aqui da Alocasia cúprea, a Alocasia cúprea está no Brasil há décadas, né? Então muito provavelmente a gente tem produção aí por sementes e consequentemente a partir dessa produção por sementes, um ou outro indivíduo nasce aí
com uma genética afortunada, mostrando resistência e tolerância a baixa temperatura e a baixa umidade. Mas esses caras com essas características de resistência, eles são exceção aqui no Brasil. Então foi assim, meus queridos plantoides colecionadores. Falamos aqui um pouco mais uma vez, sobre caixa de umidade, ou melhor, estufas de umidade ou estufas úmidas, que são todos esses receptáculos adaptados, muito funcionais. A própria estufa úmida aqui não deixa de ser um tipo de caixa de umidade, só que com orifícios bastante amplos. A dispersão acaba sendo um pouquinho maior, mas mesmo assim as plantas elas se mantêm bem verdejantes aí. Inclusive até falei que eu tenho mantido o sistema de aspersão ativo igual a primavera e verão, porque o ar está demasiadamente seco e a amplitude térmica está demasiadamente alta. Eu estou hoje basicamente de bermuda, chinelo e camiseta no inverno. E as noites aí fazem um friozinho gostoso para dormir de manta, cobertas e tal, mas ao meio-dia de novo é um calorão e essa amplitude térmica e o ar muito seco prejudicam bastante o cultivo dessas espécies e variedades de subbosque. Tá legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!